Olá, meus amigos, meus irmãos e todos que estão acompanhando o nosso IBGcast, que é a nossa série de podcasts que nós estamos fazendo comemoração ao aniversário da igreja e também para o nosso congresso Frutos e Sementinhas. E nesse episódio, um episódio mais do que especial. Nós vamos conversar hoje com duas irmãs que fazem parte da história da Igreja Batista da Glória. Nós estamos aqui com a irmã Leonor Grifo e com a irmã Alda Simões, que estão na igreja praticamente desde o início da igreja. E o objetivo desse episódio é a gente conversar um pouco sobre a história da nossa igreja, né? Você que não conhece, eu também não conheço grande parte, né, da história da igreja, principalmente os detalhes lá do início. Nós temos hoje a oportunidade da gente conversar com essas irmãs, que são irmãs muito especiais para a gente, né, bastante envolvidas com os trabalhos da nossa igreja e que estão aqui também, se dispuseram, né, com todo prazer estar aqui com a gente para a gente ter essa conversa. Então eu queria já desde o início agradecer muito, tá bom, irmã Leonor? Agradecer a vocês, agradecer a irmã Alda também por estar aqui. Né? Vocês já participaram de algum podcast antes? Não. Primeira vez? Não. Tô até encabulada. Ah, mas a gente vai se soltando aqui durante a nossa conversa, né? Bom, vamos começar então conversando sobre a história de vocês, né? Vocês se apresentem assim, não precisa fazer uma apresentação formal, mas fala a idade de vocês, fala se vocês têm netos, né? E como que vocês chegaram aqui na Igreja da Glória. Então, contem um pouco dessa história aí para as pessoas conhecerem a origem de vocês, né? E como que vocês vieram parar aqui na Igreja Batista da Glória. Vamos começar com a irmã Leonor. Para começar de miúdos, eu e ela somos parentes. Bem longe, mas somos. Olha, cada vez que eu converso com vocês tem uma novidade, né? Ela é Simões, eu seria Simões também. Ah, é? É que o Simões meu já escapuliu, Ah, é? mas meu ramo é Simões. É Simões também. Meu tronco é Simões. Então, olha só, já Então tá nós temos até... lá de Você Anchieta. sabia disso, Alda? Ah, você é de Anchieta, sua família é de Eu sou Anchieta? de Rio Novo do Sul, mas meu avô é de Anchieta. Eu não sabia disso. Olha. Meu avô também é de E Anchieta. minha avó também era de Anchieta. Nós somos parentes. Nós já fizemos um levantamento. Não, a irmã tá aguardando muitos segredos. novidades. Muitas novidades, né? Muitos segredos, né? Mas eu nasci em Rio Novo do Sul, eu tô com 82 anos, vou caminhando por 83. E de Rio Novo do Sul eu fui para Anchieta, morei na roça, no interior mesmo. Inicialmente eu morei no fim da linha, que da minha casa não ia para lugar nenhum. A última casa era nossa. Uhum. Não tinha mais nada, a não ser mato. Bem roça mesmo. Bem roça mesmo, e carro não ia lá. Então, até meus 10 anos, eu não conhecia carro. Eu não sabia o que era um carro. Sabia que era um carro. Não sabia. 10 anos, mas não para 10 anos. Aí meu tio um dia apareceu lá com o caminhão. Foi um absurdo, né? Aquele caminhão, parecia um monstro, A né? primeira vez que você viu um caminhão. Era a primeira vez que eu vi um carro. Um carro e já foi um caminhão. Foi um caminhão. Então, foi o meu crescimento na roça, foi assim. Mas sempre criada no lar cristão, meu pai e minha mãe evangélicos, e me ensinaram, inclusive algumas coisas que eu levo, eu acho muito engraçado. Às vezes ensinam as crianças, não as mesmas, né? Ensinamos as crianças, não faz isso, porque papai do céu não gosta, não sei o quê. E um fato muito, eu acho pitoresco, hoje eu acho graça, é que minha mãe dizia que quando eu desobedecia, Deus ia me castigar. Então eu tinha um medo tremendo do castigo De Deus. de Deus. Aí um dia eu estou em casa, tô lá fazendo serviço, que eu comecei a trabalhar em casa, com meus 6, 7 anos. Com 7 anos eu tomava conta da minha irmã mais nova. Na roça a vida é essa, né? Aí eu estava em casa, lá cuidando da minha irmã, eu ouvi minha mãe chamar. E eu saí correndo para atender, porque eu tinha que obedecer, eu tinha que atender. Aí no que eu saí correndo, na roça, mato, bicho, coisa assim, tinha um bambu, um galho de bambu, eu enfiei o pé, o bambu entrou dentro da unha assim, que arrancou a unha na hora. Eu gritava de dor, desesperada, né? Aí eu só me lembro que eu falei assim, a senhora disse que Deus me castigaria se eu não te obedecesse, eu estava te obedecendo. Quer dizer, você achou que era Deus, né? Que estava castigando. Estava me castigando. Sem você merecer. Sem merecer, né? Então eu senti que eu não merecia aquele castigo. Entendeu?
Então, até um alerta para os pais, tomar cuidado com isso. Pela forma que falam, A com os maneira filhos, como e por fala, assim, porque os se falar filhos, né? muitas vezes vai criar uma barreira na criança em relação a Deus. Quer dizer, ensinando que né? Deus é como se fosse um policial que está o policial tempo todo vigiando. procurando alguma coisa para te punir, né? Vigiando para punir. Então, essa foi, hoje eu acho Então, graça. os pais da senhora eram evangélicos. Evangélico. Minha mãe é presbiteriana e meu pai batista. Batista. Entendi. Então você cresceu nesse Eu lar. cresci nesse lar. E como que veio parar aqui no aí bairro da Glória? Fomos para de Anchieta, fomos para Cachoeiro. Lá eu frequentei a segunda igreja batista. Lá eu dei a minha profissão de fé, a primeira, que eu fiz duas profissões de fé. Fiz a profissão de fé lá, mas nesse meio tempo a gente mudou, veio para Vitória. E aqui em Vitória o pastor Armando descobriu a gente morando em Arimbiri. E ele foi lá na nossa casa e nos visitou. E convidou para vir à igreja. Foi uma vez e sempre. E isso em 1954. 1954. Mais ou menos de setembro a novembro. Então, quer dizer, a igreja aqui foi fundada em 1951. 1951, a igreja tinha 3 anos depois, a irmã chegou com a sua família com 13 anos de idade. 13 anos. Eu, aqui para a igreja, veio eu, meu pai e meu irmão mais velho, o Valdeir. Faleceu agora 2 anos atrás, né? E aí começaram a frequentar. Aí começa a história sua aqui a minha história na Igreja aqui Batista da Glória. Tá bom. Muito bem. Então daqui a pouco a gente volta então para a irmã Leodô. Vamos para a Aldinha. Bem, Aldinha, conta a sua história aí pra minha gente. história, eu também nasci, eu nasci em Ubu, em Anchieta, mas a gente morava em Ubu, a praia, né? E minha família não era de crentes, não éramos. E quem se converteu primeiro foi a minha avó. Ela era zeladora da Igreja Católica e conheceu o Evangelho. E através de um sobrinho, minha avó era analfabeta, e ela conheceu o Evangelho através de sobrinho. Ele estava bêbado e chegou... Eu conheço essa história. Essa história, você conhece? Eu conheço essa história. Ele chegou lá na casa da minha avó com a Bíblia, ele disse assim, esse livro preto está dizendo que nós vamos tudo para o inferno, tia Dita. Ela chamada de tia Dita. Aí ela mandou marcar a página que tinha isso, né, que eram os mandamentos, né, a lei de Deus, falava que não ter outros deuses diante de mim. Aí quando o filho chegou, que é alfabetizado, leu, e era realmente era aquilo. E ela se converteu e se transformou numa pessoa, tirou todo aquele misticismo que ela tinha, né? Que ela era de origem indígena. Então, e ela tirou aquilo, se converteu, e a casa dela era um ponto de pregação, né? Lá em Ubu. Em Ubu. Ela brigava todo mundo que chegava a pregar o Evangelho, a casa dela era um ponto de pregação. Inclusive o pastor Fernando Drummond e a esposa ficaram hospedados. Ficaram hospedados lá. Foi Fernando Drummond. Fernando Drummond e a irmã Conceição Drummond. E eles eram pastores na igreja de Moimá, que é pertinho de Ubu. Né? Então, ela foi batizada na Lagoa, minha avó. E eu ficava muito com minha avó, então recebi todos aqueles... aprendi, né? Com a minha avó muito. Ela foi o primeiro modelo para mim, da minha vida, né? Da minha fé cristã. E depois nós mudamos para cá, quando os filhos começaram a estudar. O primeiro que veio foi o irmão mais velho. Então, meu pai mudou para aqui. Quando nós chegamos aqui, nós morávamos em Jaburuna, né? Que tem a casa até hoje. Aquela casa até hoje. Até hoje, aquela casa. E nós morávamos em Jaburuna. E, a princípio, nós viemos. Meu irmão veio primeiro, ficou hospedado nos Nunes, né? Que hoje é Viviane Nunes, né? Nós ficamos hospedados lá. O Beto ficou, depois o papai trouxe a família toda. Então, eu vim para cá, eu tinha 6 anos ainda, né? E aí nós frequentamos os primeiros meses aqui, a gente frequentava com os Nunes, frequentávamos a igreja de Vila Velha, a igreja batista de Vila Velha. A primeira igreja. A primeira igreja batista. E depois, a convite de Laura, que é a tia da Viviane, a gente veio para cá, que era mais próximo, a mamãe tinha aquela filharada, né? Então, achava mais próximo. Então, a mamãe veio para cá e eu fui a primeira que me decidi ao lado de Jesus, né? Quer dizer, mas você já tinha ouvido lá a mensagem, tudo, já tinha ouvido. Tudo. Mas vim para cá. E quando veio para cá, a mamãe ainda não era convertida. uma crente, uma convertida. Não era. Não Não sabia, ela já tinha ouvido a mensagem através da mãe, mas não tinha se convertido.
Então, como eu queria continuar aprendendo, aí eu ia com os nomes, que eram da Vinha pra igreja. cá, vinha frequentar aqui. E depois eu vim para cá com 7 anos. Aí nasceu Maria Helena, a mamãe ficou um tempo sem vir. Né? Depois que E aqui você se converteu eu com converti. 7 anos. Não, eu me converti, eu achava que já era convertida, entendeu? Que não precisava dar o testemunho, não. Aham. Mas aí um dia o pastor Armando falou assim, Alda, toda vez que eu faço apelo, eu oro para ver se você se decidiu. Eu falei, mas eu já sou decidida, eu já me entreguei minha vida para Jesus. Eu só achava que eu não precisava ir lá na frente, E lá na levantar a frente. mão. E na época, o apelo que ele fazia era igualzinho para ir à frente. Ir à frente. Quem queria aceitar Jesus. Primeiro, quem quer aceitar, levanta a mão, Levanta a mão. depois convida para ir na frente. Aí nesse período... Igualzinho você faz hoje, né? É o mesmo jeito. Igualzinho. E aí ele não te confrontou, mas ele comentou isso com Não, você. Ele falou comigo. É. Ele falou comigo. Mas é um Ele disse testemunho pra mim. público, né? Ele falou comigo. Aí eu falei, pastor Armando, eu achava que eu não precisava fazer isso. Eu não precisa, Aldo. Eu falei, um dia eu ia chegar para o senhor e falar assim, quando eu fizesse 12 anos, que era meu objetivo, 12 anos me batizar. Então, quando eu Estava chegasse esperando aos 12 chegar aos 12 anos para se ir batizar. lá e chegar e falar com ele que eu queria me batizar. Mas aí mamãe já tinha batizado antes de mim. Ela batizou 1 ano antes de mim. Mamãe já tinha vindo E você se batizou, então, com que idade? 12 anos. Com 12 em anos. julho. 12 anos eu me batizei. Então, tá. Então você Essa chegou é a aqui minha na história. igreja em 1959. 59, com 7 Com anos. 7 anos de E me idade. batizei com 12 anos. Se batizou com 12 anos e aí começa a sua história. Não, antes disso, mesmo não sendo batizada, eu já ensinava para as crianças. Já trabalhava aqui na igreja. Participava de toda a programação da igreja, toda. Era de oral de criança. Então nós vamos falar agora sobre as programações da igreja. Eu vou pedir o pessoal que está no comando aí da televisão para ir colocando as fotos. Tentar colocar aquela foto da irmã Leonor, aquelas fotos mais antigas que tem a irmã Leonor, que tem o pastor Armando. Eu fugi né? das fotos. Mas ele vai colocando e a gente vai conversando aqui. Eu quero conversar com vocês o seguinte. 1951, 2, 3, 4, 8, 9. A igreja era aquele templo menor, ali do lado, né? Quando eu cheguei O templo aqui, pequenininho. a igreja era menor do que aquilo. Coloca o templo aí, Pedro, vê se você acha A a foto igreja era daquele menor. templo. Como é que era a igreja naquela época? Fala pra gente, conta pra gente como é que eram os cultos. Como é que eram os cultos, como é que eram as programações da igreja, como que as pessoas se relacionavam, como é que foi o início, primeira década da Igreja Batista da Glória? Olha, O que você lembra mais? não, eu lembro o culto, a escola dominical era Igual, né? igual. Tinha o Nós culto e a sempre EBD? tivemos, primeiro era a EBD. Antes era primeiro a EBD e é, depois. Depois, numa votação, Mudou. passou a ter o culto primeiro e depois... E a EBD já era dividido, classes, é. mulheres, homens. O que eu vejo, às vezes, é o seguinte, é que a EBD, antes, ela é mais consistente. Ela depois, a pessoa já fala, já fiz o que eu tinha que fazer, já vim à igreja, já cultuei, agora eu vou para casa Vai e não embora fica e não pra- fica. e não fica. E quando você tem antes, aí é diferente. Mas a igrejinha está aqui, a nossa igreja, ela era essas três janelas mais ou menos. Inicialmente era isso. Era isso ali. Ela é bem pequenininha. Nós, E quando você chegou, tinha quantas pessoas na 30 igreja? membros. 30 membros. 30 membros. E Certo? como é que- 30 membros. Como é que eram os cultos naquela época? O pastor Armando dirigindo o culto? Como é que era esse ambiente da igreja? O que você lembra? Ele seguia, eu acho que ele seguia muito a forma de oratória que é ensinada no seminário. Então, de manhã, era para a igreja. Então já tinha essa divisão. Já. Mensagem para a igreja. Para de a manhã. igreja. E as mensagens dele para a igreja eram mensagens que botavam a gente... Chamava a responsabilidade chamava mesmo. a responsabilidade. Chamava a responsabilidade. E à noite era evangelística. Não tem Mensagem talvez. evangelística. E Tem talvez, era evangelística mesmo. e vinha visitantes, as pessoas traziam, vocês Por quê? traziam Nós visitantes. tínhamos as escolas de treinamento. Isso. União de adultos. União de treinamento. União de treinamento. Era escola de treinamento, escola dominical e escola de treinamento à noite. Então, tinha para adolescentes, tinha para jovens e para adultos. Três classes. Pequenos, eu não me lembro
não me lembro de Acho que que nessa época existia. já tinha 200 Depois mil. é que aconteceu. A Né? minha época Depois tinha é que já tinha aumentado. Tudo. Mas então era assim. Aí terminava a escola de treinamento, saía todo mundo para a praça para pregar o evangelho. Já da praça. Ah, então vocês faziam a união de treinamento aqui na igreja e saía do Saía templo pra evangelizar. pra evangelizar na praça aqui da Glória. Sim, aqui nós tivemos Distribuição de folhetos. Aí distribuímos folhetos. E outra coisa, quando a gente voltava, a gente tinha por empenho de trazer alguém. Já vinha trazendo da rua Já vem alguém. trazendo alguém. É verdade. Olha só. E o culto do ar livre, que a gente chamava, o culto do ar livre, a gente tinha acordeon, tocava. Tocava sanfona, acordeon, É. E violão, a gente cantava. tocava? ou Não, violão não Não, tinha não muito. tinha. Era só no acordeon. Era no acordeon. E hinos. Hinos, hinos. Na praça, Na praça. e reunia, o povo Aí reunia para ouvir. tinha oração, também orava, e a pregação. E quem era o pastor Armando que pregava? Não, às vezes era um jovem. Só é jovem, era jovem. Era Os adulto. próprios membros da igreja que passavam no treinamento. Era Quer meu dizer, irmão, a união meu de- irmão era orador. pregador também. Era Do pregador. Elifas. Seu Elifas. Não, ele fala do pai do Mauro. Ai, tô falando. Seu Fileu. Seu Fileu, o Dionísio Rui. Olha só. Eram A vários. do Capitão Heiser. Capitão Raiz. Vai lembrando os nomes aí. Capitão Heiser. Então era assim. Todo E era domingo, muito animado, era muito animado. A igreja- a gente ia igreja- tudo arrumadinha, bem bonitona. Tudo organizado. Não, a roupa era a gente vestir. Toda Essa- pra vir igreja, pra igreja. bem- Alguém comentou olhando essas fotos antigas assim, como o povo se vestia bem, como era que se vestia. Pedro comentou A que o povo gente se era vestia. ensinado a dar a Deus melhor. Aí botava a melhor roupa. A melhor roupa. Não importa, vai ser seu melhor. A ideia que a gente recebia. A mesma roupa que você ia pra uma festa mais Sim, chique você assim. vai no governador, na presença do governador, você vai de bermuda? Era arrumado. Então não Você podia, não né? vai. E Então aí- por que você vai na presença de Deus, cultuar a Deus e vai de bermuda? Cada um mais bonito. Entendeu? Então a gente se vestia com aquilo que a gente tinha de melhor. Entendi. E aí saía, então, depois da união de treinamento, ia pra Ia casa, lá, fazia um fazia o culto culto, e já já chamava ia as pessoas, já arrebatando, arrebanhava o povo ia para vir pro arrebanhando e culto trazendo, Ia evangelístico. trazendo para o culto evangelístico. E aí, então, é muitas conversões, né, eu acho que, né? Muitas Porque conversões. você toda enchendo a igreja de Muitas conversões. gente para ouvir. Muitas conversões. Né? Muito bom. Eu não sei se você se lembra o nome daquela senhora que ficou também, era o esposo como zeladora aqui da igreja, que ele faleceu quando estavam na zeladoria. Eu esqueci o nome, mas eu lembro desse casal. Lembra, né? Pois é. Então, esse casal é um casal até interessante. Ela se converteu e veio para a igreja. E ele bebia. Uhum. Ficava na rua bebendo e tal e tal. Aí, quando chegava no horário de terminar o culto, ele vinha para cá, para apanhar ela. Pra buscar. É. Aí, um dia eu cheguei aqui e estava cantando o hino. Uhum. Eu não me lembro bem se foi o Jesus Te Ama ou se foi o Nome Bom. Foi um desses Um dois desses hinos. Eu dois. não me lembro bem qual dos dois. Ele tomou como se fosse para ele. No domingo seguinte. ele Bateu estava no na coração dele aquilo igreja. Bateu ali. no coração dele. No domingo seguinte, ele estava na igreja, se converteu, Olha só. se batizou, tornou-se um membro muito efetivo na igreja e faleceu aqui como membro da igreja. É o poder do evangelho, né? Poder do Mas ela tinha 2 filhos, não era? Não me lembro. Me lembro deles dois. Deles dois eu me lembro muito. É o poder do evangelho, Poder né? do evangelho. Isso Olha eu só, me lembro. do lado, Aí, ó. do lado Pode da, observar. onde está esse templo hoje, tinha esse galpão, né? É. E a igrejinha pequena, E antiga, nesse galpão tá aqui aqui. que tinha as classes As de classes. crianças. É. Tinha As classes de crianças estavam aqui. primários, Era principiantes, primários e juniores. Principiantes, primário, agora o nome. Tinha a classe de primários, Olha, eu tô ali, ó. Eu tô principiantes. vendo ali, ó. Você tá se vendo nessa foto aqui? Aqui tô. Não, mais pra lá. Na segunda coluna, essa aí é a Heloísa do meu lado. Heloísa Essa Helena. aqui, Essa quem? Heloísa Helena. Helena. Vocês aqui? A senhora essa aqui? Heloísa Helena é de cá. A tia Tá, tá Heloísa aqui. Heloísa Helena. É. Fileu e Zaida Ribeiro. Heloísa Helena. Você consegue se ver aqui, Aldo? Não, eu fugia de foto. Ah, tá. Eu não sei porquê, eu tinha pavor. Então as classes de adultos e jovens e tal era no templo e aqui, Aqui é as das das crianças. crianças. O que mais acontecia nesse galpãozinho aqui? Aqui A todos noite era foram união de de jovens. jovens. A união era aqui, ó, quando eles depois saíam para ir pra rua. Mas aqui vocês faziam confraternização, Também, essas coisas confraternização. também.
tudo, É. tudo aí. Nesse canto aqui, a gente quebrava brita para o templo. Pro templo, quebrei muita coisa. Vocês ficavam quebrando Nesse brita, espaço aqui, né? já preparando quando fosse É. construir o templo. Nossa, quebramos Não, mas foi muito já, brita. na época que começou a construção, a gente chegava para a igreja, aquelas basculantes, com aquela pedra que chamam de pedra marroada. É umas pedras pequenas, não é um... Aham. Aí a gente tinha que quebrar aquelas pedras sem britas, porque não existia britadeira. Não tinha. Ah, então eles não, Então não você entregavam a imagina? brita pronta, Não, entregavam uma pegava pedra pedra maior que magoada. vocês quebravam. A gente quebrava. quebrava com uma rachadinha. Com uma Aí rachadinha. vai ter assim, aquele pequenos grupos de mensageiras do rei e de embaixadores do embaixadores rei quebrando tinha o pedra. norte depois, tudo comandado, sabe por quê? Por dona a Marlene Muniz também, Marlene. a irmã Feitosa, Eunice Eunice. Feitosa, Luci Rui, Lucia. As mensageiras e embaixadores, eles se revisavam, Não, revisava não. Não, Todos juntos, os trabalhavam juntos. juntos no sábado quebrando a brita. feriados, sábados e feriados, era obrigação nossa. Nossa. A gente já Aí tinha depois tinha obrigação. lanche, Vem pra cá. tinha a parte que os meninos ficavam jogando bola depois. Fazia parte da programação de vocês, Fazia parte. vir quebrar a brita. Essa construir o templo. essa base ali, com as colunas, aquilo ali, foi tudo quebrada na marretinha por nós. Às vezes batia no dedinho. Às vezes as pedrinhas voavam das pernas da gente também, né? Quebrava. Isso vocês tinham, era, claro, mensageira já era adolescente, É. 12, 9 anos pra cima, né? de 9 anos para cima já de 9 a 16, trabalhava aqui. Mensageiros. E as senhoras normalmente ficavam aqui atrás, Fazendo lanche pra fazendo lanche, fazendo almoço para os trabalhadores, porque os homens estavam na construção. Fala um pouquinho pra gente das organizações que já tinha naquela época. Embaixador, mensageira, União Feminina, União Masculina. Tinha tudo. O que vocês já tinham naquela época? Já tinha tudo desde o início. Tudo. As mensageiras Eu fui do rei- mensageira do rei. Eu fui mensageira do rei e a gente era assim, era mais cobrada. A gente fazia prova com o pastor Armando. Tinha que fazer uma prova escrita. Escrita ou oral. Prova escrita ou prova oral. Estudo bíblico. Pra ver se sabia mesmo, aprendeu pra mudar mesmo. De passo, Pra né? poder A gente mudar de chegava de Ah, passo. porque tem as etapas, É né? como se fosse mudando de classe. Mudou de sala numa Tá, escola. Isso. Então a gente fazia prova. E o pastor Armando que fazia. Era menina, depois, como é que era os passos? Era menina. Esqueci os passos. Eu só sei Eu que cheguei no chegava final até das contas, é rainha, depois rainha com cetro, que era o último passo. que é o último Era o nível que chegava. Pra chegar a rainha. Aí você né, tinha a gente coroa. Tinha que fazer uma prova, sabe de quem? Tinha coroa. Tinha coroa, Tinha Coroa, festa, a gente tinha tinha festa. tinha formatura. Tenta colocar, Pedro, depois você achar aí. Talvez tenha foto das As mensageiras. mensageiras de coroa. Elas usavam todas uma roupinha branca, igualzinha, assim, uma roupinha bonitinha. Olha eu aí. É, essa aqui é irmã Leonor. Volta, a anterior. Essa aqui, né? Esse sou eu. É. Essa aqui é irmã Leonor. É verdade. Ó, essa aqui é minha tia, que veio aqui para. Esse aqui é o lançamento da Pedra Fundamental. Essa aqui é minha tia e meu tio. Aqui é seu Irineu, Irineu. lá em cima, seu Irineu. Lá atrás está seu Fileu ali. Sabe quem é esse Irineu? É tio da irmã Maria. Aquela Maria que morreu, que é mãe daquela que toca. Esse Irineu. Ele foi a primeira pessoa que tinha telefone e que doou, quando eles foram embora para o Rio, que ele era militar. Quando eles voltaram, ele doou o telefone dele, aquele telefone antigo, doou para a Igreja da Glória. Doou para o primeiro telefone, então, foi ele que doou para a Igreja da Glória. pelo Irineu. Então fala um pouco para mim, vamos aproveitar para a gente falar um pouco assim das dificuldades que tinha. Daqui a pouco a gente vai chegar na construção do templo novo e os meninos pequenos. Mas deixa um pouquinho, deixa as fotos antigas lá. Tenta achar alguma das mensageiras ou do templo antigo. Fala pra gente um pouquinho as dificuldades assim naquela época, né, que vocês tinham que superar para poder ser igreja, para poder fazer os cultos, para poder na cabeça de vocês isso não era dificuldade. Para vocês nunca foi dificuldade. Era a pé, não tinha carro era raro, foi pouca. Aqui a igreja, o primeiro carro que nós vimos aqui na igreja foi do seu Fileu, porque ele veio do Rio e ele era um representante comercial, farmacêutico, se não me engano. Então ele veio com um carro. Aquele carro, meu filho, se via ele Levava todo mundo para qualquer levava lugar. todo mundo, ele levava não sei quantas viagens.
Para buscar as Para pessoas. buscar, às vezes para buscar. Quando não ia a pé, a gente... Não, eu Mas já eu não nunca tive dei. dificuldade, não. Não tinha, mas não dava A vida sempre meu pai teve carro. Entendeu? Desde pequenininho, lá em Ubu, ele tinha carro. Então, Na gente carro, ele tinha carro. E quando depois a família cresceu, ele comprou aquela Kombi, né? A gente estudou, botava aquela frigideira tudo não, sentado embaixo do... Então, não tinha dificuldade de negócio de carro, não. Não, sempre tive, não, Já tinha nunca visto tive. carro, bem claro. Nunca tive, sempre a pé e saía daqui. O horário da gente era muito fechado. Domingo era o dia que a gente trabalhava mais. Porque de manhã cedo, escola dominical, culto, Culto, vinha para casa para almoçar. almoçava. Aí almoçava. 2 horas tinha trabalho de evangelismo em pontos de pregação. Então a gente saía e ia para ponto de pregação. Eu trabalhei no ponto de pregação do Ibis, quando a igreja estava começando. Eu fui para lá. Depois trabalhei em Ataíde. Desde o Ibis só começou em 60, É, né? E eu antes comecei. disso era o ponto de pregação. era um ponto de pregação. Eu acho que antes da igreja ser igreja, a Ataíde também começava. Eu dei aula, eu trabalhei no Ataíde também, na formação da igreja da Ataíde. Já tá aí. E na época era até o Samuel Pinudo, que era o líder missionário nosso. Samuel Pinudo, que foi o que conta a história Que foi o que o organizador da igreja- daqui. Ele daqui. subiu o Morro de Aburuna Sim, para sim, procurar o terreno. sim. Ele que escolheu aqui Aham. esse terreno para poder Foi. fundar a igreja. E ele foi um excelente missionário. Ele não era missionário, ele não tinha formação, mas ele trabalhava sem parar. Era um evangelista. Era um evangelista nato. Chamado, né? Eu digo assim, chamado. Então, aí a gente ia lá para Os pontos de pregação. pontos de No pregação. sábado, no domingo à tarde. sábado à tarde, 2 horas. Chegava em casa 4 horas. Era tomar banho, lanchar, para estar na igreja às 6. Para a união de treinamento. Para 6 horas. Para 6 horas no treinamento. Então era um trabalho, Era um domingo, trabalho era corrido. o dia inteiro. Dia inteiro, corrido. Quando a gente chegava em casa, era 9h30, 10 horas da noite, já caindo os pedaços. Bem cansado. E Bem eu e Denise, a Denise, irmã da Márcia, aham. nós subimos o morro de Jamburu. É, aqui o seu ponto de pregação era ali em Jaburu. O meu foi a Taíde. Nós seguimos muito lá. É. E eu lembro que o pai dela tinha aquele comércio, né? Ela sempre levava alguma coisa para dar para as crianças. Para levar. Mano, a irmã estava contando que a irmã foi a primeira batizada no batistério Da do igreja templo antigo. antigo. Do templo antigo. Depois dessa ampliação, porque até então a igreja não tinha batismo. Não tinha batistério. E antes disso, batizava onde? Olha, antes disso batizava no Rio, batizava na prainha, aqui da Glória. E como é que era? Era domingo, Domingo no de domingo de tarde, Domingo de tarde, marcava, a igreja marcava, todo todo mundo ia para lá, ia pra lá fazia o batismo. e batizava. Qual rio que batizava? No Rio. Você lembra? Eu A senhora não sei, lembra? não, eu não me lembro. lembro. Eu não cheguei dia nenhum no Rio. Não cheguei dia nenhum no Rio. Mas a prainha a senhora Mas a chegou prainha aí? eu cheguei aí. E outra coisa, a gente fazia também evangelismo na penitenciária. Tinha Aqui. também. Aqui, Na a Glória. gente ia para penitenciária Nunca também. fui, tinha medo. Tinha medo de- Eu nunca tive, não. Nunca tive medo. Foi, não. Eu fui na penitenciária muitas vezes. Muitas vezes. Papai também não Olha lá. deixava. Não deixava, né? Tinha, vocês são mulheres, né? E na época, a gente sabe que as mulheres tinham mais restrição do que os homens. Vocês tinham restrições para estar na igreja, fazer as coisas da igreja, ou fazer a coisa, o evangelismo e tal, em relação aos homens? Como é que era essa questão? Antigamente, eu acho o seguinte, eu sempre brinco e digo o seguinte, eu estudei à noite, só para chegar lá, eu estudei à noite e saía lá de Vitória, lá do Palácio Anchieta, para vir para Aribiri, atravessando o mar ali de barca, depois o bonde saltava aqui, ali em perto de casa, ali em casa mesmo. Mas o bonde quebrava e a gente tinha que vir a pé. Então, quando a gente vinha, que via um homem lá na frente, a gente corria para acompanhar aquele homem. Hoje a gente corre do homem. Essa é a estratégia. Essa era Você a época. acompanhava o homem porque era mais seguro. Era mais seguro porque a gente tinha medo de cachorro e de cobra. De homem, O não. perigo era esse. O perigo era esse, havia respeito. Hoje o perigo são os homens. Hoje, o perigo são os homens. Que coisa, né? Vê como as coisas mudaram. Mas na igreja, sim. Na igreja nunca tivemos problema. Sempre tiveram liberdade. Sempre tivemos liberdade de Olha que trabalhar. legal, né?
de fazer qualquer tipo de atividade na igreja. Não, e assim, a organização missionária feminina era muito ativa. Muito forte. ativa. aqui na Muito igreja. forte. Já tinha aquela parte de oração, de visitação. Tudo era relatório. E também na escola dominical tinha isso Também também. tinha Tinha. Tinha o superintendente. Tinha concurso. Concurso entre as raças, para ver quem tinha mais visitante, quem tinha. Tipo uma gincana. E que na trazia mais. época também de missões, a classe que logo atingia o alvo. Tudo Tinha era uma aquele brincadeira motivo. tinha uma brincadeira que a gente fazia que era a tartaruga e a lebre. Então a classe que estava na frente era a lebre. A tartaruga vinha atrás devagarzinho. Ninguém queria ser tartaruga, né? Então era aquela correria para alcançar os objetivos. os objetivos e chegar à lebre, né? E aquilo incentivava. A igreja era pequena, né? Então, E aí a igreja foi crescendo, até que encheu o templinho antigo. agora, E uma aí- coisa que me marcou muito foi quando nós passamos da igreja pequena para o templo. Então, mas ainda vamos chegar nessa parte. Tá. Chegou, aí viu que estava ficando pequeno, precisava construir, crescer. E aí veio a ideia, pastor Armando conversou com a igreja e falou, olha, acho que é o momento da gente, foi assim, acho que a gente precisa ter um espaço maior. E aí a igreja abraçou, Abraçou. todo mundo tinha essa visão. Todo mundo tinha. E como é que todo foi mundo esse processo? Vocês estavam falando do projeto, foi feito um projeto, mas foi meio polêmico o projeto. Como é que foi a história desse projeto, desse templo aqui? Esse projeto, pelo que me consta, é que o projeto foi feito de tal forma que a gente talvez não conseguisse chegar nem à primeira parte. Pessoas não acreditavam Não que ele ia ser acreditavam. concluído. Que era Porque a uma nossa obra igreja faraônica. tinha, na época, eu acho que 150 pessoas. 200 pessoas. Será que já tinha? Entre 150 e 200 pessoas Mais ou para menos construir isso. um Pra templo construir desse um aqui. templo desse aí. E eram pessoas pobres. Pobres. Não era? Tinha poucas Nós tinha. famílias. Família mais abastada que a gente conhecia era Dionísio Rui, era a família do Fileu, família do seu Fileu, do Reiser, né, porque ele era um capitão do exército, o seu Irineu, que Também ele era militar. ele era militar, ele Militar. era da Vale, eu acho que ele era da Vale. Eu sei que ele tinha... Ele era da Vale, para mim ele era da Vale. Então, eram essas 4 famílias que eram mais. Agora o resto, Eram pessoas humildes. pessoas humildes. Aí nós tínhamos os Ortegas, os Peçanhas, mas não tinha uma proeminência assim. Então, quer dizer, Eu a pedra... posso contar um negócio para vocês? Conta. Isso aí é da minha mãe. A minha mãe, ela dava dízimo sem meu pai saber. Entendeu? Então, meu pai tinha uma caixa, assim, as caixas que ele colocava tudo de dinheiro. E era a mamãe, tipo a contadora, ela que guardava. Ela que organizava. Ela que organizava os montinhos. Então, ela ia nos montinhos, tirava. E ela dava dízimo desde o filho mais novo até ela. Aí, e a igreja tinha um hábito de... Tem que rir da minha mãe. Ela tinha o hábito de fazer os relatórios e levar. E um dia ela levou e esqueceu de guardar. E meu pai pegou. E que tinha o nome dela lá Tinha o como nome dizimista. dela. Aí ele olhou aquilo, botou lá no Zilda Ribeiro Silva, era a última, né, por causa do Z, né? Aí ele olhou assim, a oferta dela. Aí ele chegou para ela e depois foi lá, filhos de membros, tinha parte, filho de membro, todo mundo, os filhos todos. Os filhos todos na lista. Eu toda na lista, com um pouquinho, mas tinha. Aí ele falou assim, chegou para ela, ficou quieto, ele pensou. Aí depois chegou para ela e falou assim, Zilda, que história é essa? Você é uma que dá mais dízimo, aqui ela dá dízimo para os seus filhos, que história é essa? Aí ela falou assim, como é que você dá o dízimo? Ela falou, eu tiro lá do seu dinheiro. Eu tiro lá do seu dinheiro que você me dá para eu colocar, eu trabalho a beça. Aí ele olhou para ela e falou assim, aí ele achava... Concordou. Ele concordou. E aí ele mesmo entregava, entendeu? Para ela trazer o dízimo. Então achava assim Mesmo que... sem ser da igreja, Mesmo sem ele ser da entregava os igreja. dízimos para ela. E ele não, assim, quando a mamãe demorou mais a se converter, porque ele tinha medo. Ele dizia a crença dele que quem se tornasse crente ia ficar pobre. Então ele tinha medo Ele tinha de medo ler a disso, Bíblia, de- tudo isso. Ler a Bíblia não podia. só. Então ele tinha esse medo, né? Então ele tinha essas coisas. Mas depois ele concordou e quando ele faleceu, né? Eu tinha 17 anos, ele já era um convertido. Já eram convertidos. Aí.
Ele trazia, fazia questão de nos trazer. Ele chegou a frequentar também, então ele... Que legal. Aqui que nessa legal. foto aí, ó, a igreja está sendo aí, ó, cheia de carros já. Então, a pedra fundamental da igreja aqui, ela foi colocada em 61, 61. né? 61, e o templo foi inaugurado em 75. 75. Sem terminar. Sem Ele foi terminar. inaugurado sem terminar, né? Até na 75. na Em foto 76 da eu Alda, casei. a Alda casou em 76, tem a foto dela entrando e ainda Foi umas igreja. partes sem reboco, Sem né, do templo. Então, quer dizer, o templo demorou 14 anos para ser construído. 14 anos, porque era grande, a igreja não era tão grande, era uma obra grande. Quem são os meninos ali? Volta lá, Pedro, aqueles três ali. Você sabe quem são esses três aqui? Eu sei. Quem são esses aí? Erval, meu filho mais velho, a Annelise, a mais alta, e Eider, o menorzinho. 3 filhos seus. Aí, na construção, lá ali em frente à construção. É. Então, quer dizer, demorou 14 anos. Eu ouço histórias de que, para a construção desse templo, os próprios membros da igreja, eles buscavam ferro Sim. na bicicleta, cimento. Pastor Armando Né? Tomando chá doente. Conta a história pra gente, como foi o processo de construção. Aqui é a pedra fundamental, né? Com a Bíblia dentro ali. Tem uma Bíblia lá dentro. É, onde tem aquela, onde Aí está no depois bonito tiraram ali, pilarzinho. ali, Aí eles tiraram a Bíblia, a gente quebrava as garrafas aí para poder colocar o dinheiro, porque não tinha como sair, né? Às vezes colocava papel também, e aí quebrou os vidros das mensageiras, colocaram aí, e aí tiraram, né, o vidro e o dinheiro. E como é que foi o Foi processo, lançado então, dinheiro. de construção desse templo aqui? Foi por O etapas, esforço, Foi por né? etapa, Foi por etapa. Primeiro foi feita aquela A base, fundação. a fundação, aquela base ali, toda, mas a laje ali é mais de quase 20 centímetros de extensão ali, de altura, né? Então é uma base forte. Ali dava. É o que diz, daqui dá para construir outro templo. Outro andar em cima. Outro ali. andar em cima. É muito forte. É muito, muito forte. E aí foi na luta, com o dinheiro que entrava, comprava brita, comprava areia. Os homens trabalhavam na construção, Os próprios membros da os igreja. membros da igreja que trabalhavam, membros, jovens, todo mundo, um carregando material, outro fazendo massa. Virava massa. É como nós fazemos hoje no No Munami. mutirão, no mutirão. Monami, fazia ali. Fazia tudo ali, só os crentes, só o pessoal da igreja. Então foi Tinha feito gente assim. também que... Sim, tinha gente que ajudava por ver a gente trabalhando, eles vinham também e ajudavam. Eu cada um dia, eu cada dia. Então vinham e davam. E foi com o próprio esforço, então, dos membros da igreja trabalhavam. E aí chegou ali por volta do meados dos anos 70, já deu para começar a usar. Foi justamente nesse ato de 60, mas 61, eu acho que a pedra fundamental foi em 60. 60. 61 não, porque eu estava aqui ainda. Ainda estava aqui. Eu saí daqui em 62. Uhum. Em 62 eu saí, fui para Vitória, voltei em 66. Aí eu peguei já a primeira parte mais ou menos adiantada. Aí depois veio a segunda. Essas fotos aí foram batidas todas pelo meu marido. Essa Ele que tirava Ele foto. que tirava Vocês tinham, fotos todas. nesse tempo Isso aí foi um antigo, programa do Dia das Mães que nós fizemos. vocês faziam teatro. Fazíamos né? teatro. Fazia muito, eu vi que tem muita foto de teatro, né, naquela Eu época. acho que lá no piano Ó, é Betinha. ali é Betinha, A Betinha, filha do pastor filho do Paulo. pastor Armando. Filho do pastor Luano. E vocês tinham um piano, basicamente. Não, e o órgão, né? Acho que é órgão, não é piano. Esse não. aqui é um órgão? É. O órgão veio depois, o piano veio depois. Então tinha um órgão, aqui tinham esse tabladinho. Tabladinho, Lá atrás já era o batistério. Era o batistério. Sério. E aí... Esse aí é na igreja antiga. No templo antigo. Templo antigo. Templo antigo. O pessoal até brincou quando a gente estava olhando as fotos, é uma cadeira, tipo uma cadeira de balanço. Fazia parte da cena. Fazia parte, porque ali depois era a mãe velha. Uhum. Pode procurar por aí, que eu devo ter uma foto ali que eu era a mãe velha. A senhora é a mãe velha. Aí eu tava ali com a cabeça cheia de talco, ficava com o cabelo branco. Hoje não precisa não, mas eu ficava com a cabeça... Passava talco na cabeça para poder ficar cabelo branco. E aí foi pro templo novo, né? Aí no templo novo, quando vocês passaram para o templo novo, já era essa foto anterior
já é no Templo Novo, Já. construindo ainda. Construindo, Mas você já começa... Agora a igreja está bem mais cheia já. Sim, aí já Não, tá já tinha bastante gente. Aí Né? já foi disso aí, deve ter sido em 75. Foi só ter espaço que o povo apareceu. Se eu não me engano, essa aqui sou eu, ó. Essa aqui? Não, em Aqui. cima. Aí. Essa aqui? É. E olha só, e nessa época houve a transição do pastor Armando para o pastor Gilbrael, né? Não, primeiro O pastor, não, pastor Armando desculpa, morreu, o pastor ele Armando, ele faleceu em faleceu. 71, 71. então ele não janeiro. viu o templo Não, finalizado. não, mas Aí ele o deixou pastor- aquela mensagem, Ele né? deixou a O mensagem. pastor Na casa Teopompo Moisés assumiu viria a o igreja. Josué. É, a mensagem Josué. dele foi foi a essa. mensagem que ele fez o disco. Que ele E a já- igreja prosseguisse que ele Que tinha feito. ele ia passar, mas alguém ia continuar. Que era o Josué. E aí veio o Teopompo, ele era membro da nossa igreja, e aqui ele foi para o seminário. Ele já era mais velho até, né? E Pastor aí Teopompo, ele veio para era da Vitória. igreja, ele ficava na igreja congregação do Ibis. Aí ele veio para cá como pastor interino, até vir o Erasmo, O Erasmo. e depois o Jubrael. E o Erasmo ficou 2 anos. 2 anos só. E aí, então o Teopompo era seminarista. Ele era um seminarista. Teopompo veio para Vitória, tinha terminado, parece, o ginásio, para fazer o seminário. Não era o seminário, mas aqui tinha um curso de extensão para o ministério. Então, não era um seminário Não era um seminário teológico, era um curso mas mais tinha simplificado. simplificado. Devia ser 2 anos, uma coisa assim. E ele trabalhava de dia e estudava de noite. Entendi. Aí, E quando- ficou interino um tempo aqui. Não, aí foi quando, em 61, quando foi inauguradão, né? Pedra fundamental. Não, lá no Ibis. Ele foi pro a Ibis. igreja do Ibis. Foi organizada a igreja do Igreja Ibis. do Ibis. Aí ele foi para lá. Ele foi ser pastor lá. Ele já estava trabalhando lá, ajudando entendi, e tal, e tal. entendi. Aí ele ficou sendo pastor lá. Entendi. Nesse meio tempo, em 71, quando o pastor Armando morreu, o pastor Teopompo assumiu a igreja interinamente até um outro pastor chegar. Entendi. Foi Fala- quando chegou o pastor Erasmo. Fala um pouquinho do pastor Armando, assim, o jeito de ser dele. Era um homem mais sério, era um homem mais carinhoso, era um homem brincalhão. Que lembrança que vocês têm do pastor Armando? Eu tenho essa lembrança do pastor Armando muito forte, assim, porque ele nos apoiou muito na época que o papai morreu, né? Então, e desde pequenininha, quando aquele zelo. Ele era um pastorzão mesmo. Era, pastorzão, abraçado. Chegar para mim e dizer, você tem que, né? Eu falar com ele aquilo. E que eu não era. Agora, eu tinha, assim, um pouco de medo dele, porque quando a gente era mensageiro, tinha que fazer aquelas provas. Então, quando chegava para passar para mensageira, para rainha, menina, era o apóstolo Paulo, missionário, né? Uma organização missionária. Então, eu fiquei, assim, até com um pouco de... Eu era muito fã do apóstolo Paulo, porque tinha que decorar aquela viagem toda. Eu ficava, por que esse apóstolo Paulo viajava tanto? É tão difícil. Tinha que aprender. E a gente tinha que fazer aquela prova mesmo, oral e escrito. Então ele era, mas ele era um pastorzão, mas ele era rígido, assim, no sentido de... Ele era rígido. Isso. Tanto na doutrina, quanto no zelo, no de comportamento. Entendeu? Assim, da membresia, santidade. Correção. Muito. Corrigia, era muito, muito rígido. Nesse tempo, então, foi a congregação do Ibis em 56, depois a igreja do Ibis em 61. 60, 61, 60, tá 60 aqui, mas pode ser que esteja alguma diferençazinha. Acho que foi 60. E aí vem o pastor Erasmo, né, 2 anos, e aí em 75 vem a inauguração do Templo Novo, sem terminar, e a chegada do pastor Gilbrael. Houve nesse período um fato interessante. Nós estávamos sem pastor. Então, quem estava administrando a igreja era os membros, né? O vice-presidente, né? Sim. Eleito pela igreja. Então, a igreja estava caminhando naquele afã de terminar o templo. Então, surgiu a ideia de convidar um pastor. Então, ninguém queria que eu convidasse. Porque convidando, nós teríamos um gasto com a manutenção do pastorado. Vocês queriam terminar o templo para depois pensar no pastor, porque aí o recurso iria para o pastor. Então, houve assim, um grupo queria o pastor. Houve uma certa divisão, assim. Não chegou a ser não é divisão, mas aquele negócio, eu não quero. Divergência de opinião. Divergência de opinião. Porque havia interesse de concluir o templo. Entendi.
E o outro havia interesse de ter um pastor. E aí ficou Aí nessa ficou nessa dificuldade. dificuldade. Até que em 75 não tinha captado. você não pegou É essa... porque nessa época eu já estava mais integrada, eu já estava trabalhando. Próximo da diretoria, talvez, já né? trabalhava, já diretor de escola dominical, diretor de trabalho com crianças. Ó, isso aí é pessoal da igreja ó, trabalhando. Esse aqui é quando estava desmontando o templo antigo. Estava demolindo, né? Aham. Então eles estão tirando as telhas para demolir o templo Aham. antigo, né? Então chegou o pastor Jubrael, Jubrael. né? E aí começa mais ou menos uma nova história, né? Quando chegar a foto do pastor O pastor Jubrael, aí você deixa, Pedro. Não sei se você sabe como é que é o pastor Jubrael. Quando passar o pastor Jubrael aí, a gente deixa... Se tiver a foto do pastor Jubrael aí, a gente deixa ela parada. Mas fala pra gente, então... Aqui, volta só isso aqui. Volta aí, Pedro. Isso aí é a inauguração do nosso primeiro berçário. Isso é a inauguração do berçário. Tinha fitinha, tinha tudo. fitinha. Ali. Euzi, né? Euzi. Euzi. Não, ali é lá do Lar Batista. A Lar Batista, Zilda Pervedor. Zilda Pervedor de Barros. E Isso Dionísio Rui. aí. Eu lá atrás sou de Ó, óculos de óculos escuros. escuros, ó. Leonor estava em todas e eu fugi. Aqui? Eu era presidente da Real Feminino. Foi inaugurado no meu tempo. Eu montei montamos Essa aí, aqui né? era que tomava Não, conta Essa do Lar menina aqui Batista. é filha. Isso aqui já é uma salinha Era uma aqui sala nesse já no templo templo, já no templo novo. É. Tá. Ó, Não tinha o tava nome preparado. da Zilda Pervedor de Barros, Zilda de que Barros. tomava conta do Lar Batista. O Lá Batista. E como era com criancinha, né, bebês, aí nós botamos o nome de Zilda Pervedor de Barros. E o que mudou? Fala assim, o que mudou nessa nova fase? Templo novo, pastor Jubrael, novo pastor. Que visão que vocês têm, assim, mudou alguma coisa? Ou ele era um pastor diferente, tinha um estilo diferente? Como é que foi a igreja esse tempo, essa nova fase? Anos 70 para 80? Ele seguia mesmo Mesmo método. mesmo. Mesma linha do pastor Armando. Aí que ele não sentiu muita Não diferença. sentiu diferença. Agora, uma coisa mais... Ele era mais amoroso, né? Ele era mais Isso, afetivo. afetivo. E outra coisa também, ele era assim, mais assim, implantador de igreja, plantava a igreja. É, ele tinha visão missionária. Missão Mas o pastor missionária Armando muito também forte. tinha. Aquele aqui, ó. Ele tinha. É ele aqui. Isso aí o pastor Jubrael. Né? E o teu ponto, ó. Ah, ali o teu pombo passando para ele, né? É. Não chegou. Não, não. é teu Quem pombo passou? passando para ele. Era ele. É, teu ponto. É teu pombo ali. Teu ponto. Então o pastor Jubrael já tinha um estilo mais coração, se amoroso. Não, mas em questão doutrinária, não. Não. Ele era rígido também. Também era. Não. Firme. Firme. Entendeu? A doutrina. Na doutrina ele era firme. Nessa fase daí. Ele era assim, mais expansivo, vamos dizer. Pastor Armando, ele era mais Mais comedido, formal. mais formal. Normal. Mas ele não deixava de fazer uma visita a um membro da igreja do O Oeste. pastor Armando, você veja só, ele, quando a gente começou a turma, os jovens, né, ir para a faculdade, ele viu a dificuldade, já havia, né, aquela doutrinação na faculdade. Ele fez o curso de letras. Ele fez a Ele faculdade. E já estava assim, ele já não estava tão bem de saúde, ele fez faculdade de letras. Ele Pra formou, poder- ele formou antes de mim. Para poder acompanhar os jovens. Acompanhar os jovens. Olha só, É. que legal. Ele fez isso. Que legal. Diferenciar. Aqui é Jubrael, né? Se não me engano, aqui. Aqui é Jubrael. Aí, Essa é Deusinha, né, queridas, eu acho. É Dona Neuza? Deusinha, é Dona Neuza. aqui é quando mudou o nome da rua para rua. Travessa Pastor Armando Medeiros, né? Isso agora mudou outra vez, né? Tiraram, Mudou de né? novo, não tem, não é mais. Agora não é É mais. Santa Cruz, se não me engano. Agora Eu não sei como é que é, não. Acho que é Santa Cruz agora o nome aqui. Tiraram, quer dizer. Olha só, essa fase, essa década de 70, 75, houve uma expansão da igreja, cresceu. Muito grande. Inclusive, a Maura estava comentando, ela falou mal não, mas isso todo mundo conhece essa história aqui na igreja, de quando chegaram várias famílias de fora e de Minas. De Minas, Quando né? teve a enchente em Minas. Então chegaram famílias de Minas. Ó, tem um mineiro aqui, ele tá lembrando da história. direto, Ele não viveu isso não, mas ele sabe da história. Arlene, Então chegou a família Ribeiro, chegou a família da Penha, Azevedo ali, né? Azevedo. E como é que foi então a chegada de tantas pessoas diferentes para a igreja? Eu acho que foi O assim. que aconteceu na igreja? Interação Foram bem recebidas? Havia uma interação muito grande. Muito grande. A igreja nessa época, eu acho que tinha vamos dizer,
uma Não sei se comunhão. comunhão, mas sim, Olha nessa pode foto pegar. aqui. Essa foto aqui é o pastor Joel. É para você jogar, é É na Marinha. posse dele, E Marinha. Marinha, Marinha. na posse dele. É. Aqui já é o Templo Novo. Né? Você vê que a Sim, frente sim. aqui, ó, Ó, tem um ó o tabladozinho de púlpito, olha o madeira. púlpito. Olha o O púlpito púlpito que a gente está falando, o púlpito Ó, antigo, né? Olha as cadeiras atrás. E as cadeiras lá dentro. E lá já aquela pintura que tinha batistério. Que era Né? um pintor lá de Cachoeira Itapemirim. Do Rio. Que fazia tudo quanto é E batistério. vem cá, eu tô vendo aqui a irmã Maria de vestido. Podia usar calça naquela época? A mulher podia usar calça? Não Não podia usar calça? Não É. podia. E como é que começou o negócio de usar calça? Conta aí pra gente, Alda, essa história. Eu tinha saído com o Oswaldo. Pra quem não eu sabe, tinha de a irmã dormir. Alda foi a primeira mulher que entrou de calça. comprida aqui na Calça igreja da comprida Glória. na Igreja da Glória. Conta essa O história. canto maridão, nós tínhamos saído para fazer. Era onde, bem? A gente foi, parece que tinha um. A gente saiu à tarde. Em alguma E eu fui- programação. Era programação, né? Um passeio, alguma coisa. Tinha uma exposição, um monte de. Entendi. Expondo, um monte de coisa lá, não sei o que foi. No Paulo Du. Aí Paulo Du. Aí eu fui, eu estava de calça comprida, que era fora a gente usava calça comprida, não podia entrar na igreja. E eu entrei e passou da hora. Então, quando eu cheguei... Tinha que vir direto. Tinha que vir direto, que mamãe já estava aqui na Já igreja estava com a aqui. criança, com as filharadas dela. Meus Com a irmãos, penca, com a penca. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, eu não vou para casa trocar de roupa. Eu vou para a igreja, assim. Aí, quando eu entrei, foi aquele, todo mundo olhando. Eu venho Porque como estou, né? Eu venho como estou. E isso era que ano, Aí eu mais ou menos? sentei- Você tem essa Eu aí? estava namorando ainda com Então, o foi Oswaldo. Eu antes de casei em 76. Isso eu devia ser 72, 74. 73, 74. Mais ou menos isso. Não podia entrar de calça. Não podia ter as Então, mulheres. quando não podia eu, ter de as calça. mulheres, lógico. Então, quando eu entrei assim, eu falei, Não, e os homens também não podiam entrar de mergulho, não. não, bermuda não, de jeito nenhum. É tudo direitinho. E aí você entrou na Não, igreja nessa e todo época, Aí mundo nós dois ficamos no último já banco. ficou, até pra não chamar muita Mas atenção. Mas na hora que entrei, assim, que os diáconos ficavam na porta assim, me olharam me condenando, eu não quero nem saber, eu vou entrar. Eu vejo como estou. Aí entrou. Então, assim, eu era assim, muito ativa, né? Eu participava de todo. Quer dizer, você não, né? Todo mundo sabia que você não estava ali, assim, com intenção de chocar ninguém. Aconteceu de você estar com aquela roupa, e aí o pessoal ficou olhando meio assim, mas te conhecia, né? Você sabia que você estava aqui todo Aí dia. eu fiquei assim, meio constrangida, mas falei, eu vou assim mesmo. A mamãe brigou comigo, cara. Falei, mamãe, eu ia pra casa, eu cachorro, você não tava lá. Daí ficava chato. Aí eu vim pra cá como estava. Como é que é? Conta pra gente essas diferenças de costumes, assim, de antigamente Os pra meninos hoje. também, né, Vocês a conseguem gente- lembrar? Cabelo mais comprido, não. Não podia ter nada disso. Não, era o Piercing, nada disso. Piercing. Nem pensar. brinco, nada disso. Cabelo comprido. A época, né? Era o contexto da época. Agora Igual a eu mãe dele, eu acho que o como- Alexandre também foi, negócio de cabelo comprido. Eu não Querer sei, botar eu não tudo- sei bem se seria uma questão de época ou é uma questão mais assim De princípios, De de relaxamento. respeito. de relaxamento nosso com o nosso viver diário. A senhora se incomoda hoje ainda Eu me vendo incomodo. uma Eu me pessoa na igreja, sei lá, Eu me incomodo. um homem de cabelo grande, Eu me incomodo. ou um menino com Porque sabe como que piercing. nós éramos conhecidos? Eu tô Pela perguntando- roupa, Aham. pela roupa e pela Bíblia debaixo do braço. Uhum. Quer dizer, a roupa do crente era uma marca. Era uma marca. Tanto que você vê aqui, ainda na Glória, você encontra roupa evangélica. A roupa era evangélica, não é? Então, Então a isso roupa sempre nossa foi uma marca. foi uma marca. O nosso modo de vestir era diferente do mundo lá fora. Então isso Biquíni nós não usávamos, de jeito nenhum. Podia ter o corpo mais estruturado possível, mas não usava. Era um maiô, certinho, bem decente, bem comportado. Então, isso para nós hoje é choque. uma pessoa de que viveu É o a tempo mesma mais coisa, você antigo vê, é um às choque, vezes, né? Às vezes pessoas já de uma certa idade, estão na igreja, o mesmo homem, de bermuda, Um homem adulto de bermuda, De bermuda. te choca. me choca. Olha só, você vê que é a questão de uma cultura diferente, de uma visão de mundo. Visão de mundo. Né? E eu às vezes fico pensando... Eu fiquei sabendo porque esses eu dias tenho que esse tem um problema, irmão da igreja que não gosta de homem lá na frente com barba. Olha só, eu, por exemplo, ele não gosta. Ele acha que lá na frente, quem vai pregar ou falar, o homem não pode ter barba.
E ele não gosta, o irmão mais antigo, ele acha que está errado. Então você vê que existe na igreja esses conflitos de visão, né? De época também. É, De não deixa época, de ser de talvez. época, mas- É um pouco de época também, né? Eu um pouco também. Eu não sei, eu no meu modo de entender, lá em casa eu tenho muito em choque com meus filhos, né? Porque meus filhos estão lá nessa fase de coisa e eu fico reprimindo. Aham. Isso aí não está certo. Olha o que a palavra de Deus diz, a maneira do crente vestir, qual a maneira da mulher se vestir. Mas qual a eu vou maneira falar uma do- coisa para a irmã. Essa reflexão não está totalmente errada, não. Assim, não é uma coisa de gente antiga. Eu acho que a reflexão sobre a roupa do crente é uma coisa que tem que sempre analisar. Tem que ser Entendeu? Não estou falando dessa questão assim, ai, é pecado talvez, né, o menino usar um cabelo comprido, mais comprido e tal. Mas eu digo assim, a questão da própria sensualidade, da roupa. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer Às mesmo. vezes você Entendeu? vê Da uma- diferença de nós Às com vezes o uma mundo. roupa muito justa, Faz sentido. até Uma roupa mesmo muito quando- justa. Uma roupa muito justa na mulher ou no homem, não importa se é na mulher ou no homem, ela é sensual. Sim. Então não é, eu acho que não é local para você estar com esse tipo de roupa. Então me choca. Entendeu? Bom, nesse período, nós tivemos também na história da Igreja da Glória aqui, depois o tempo do pastor Jubrael, ele deixou a igreja em 84, né? Então terminou aqui A a construção. construção. Nesse período a igreja teve diversas congregações e diversas igrejas que foram plantadas, né? Então, Boa Vista, De Boa Vista teve Ponto Alto. Ibis, Venda Ponto Alto, Venda Nova. Antes, né? Tô pegando Sim, desde, pegando tudo, desde o início ali. Ponto Aribiri. Alto. Na época do pastor Jobrael foi Boa Vista, Ponto Alto, Campinho. Campinho. Que ele era realmente tinha Tem sido de plantação de tem um igrejas. outro lugar perto de Ponto Alto, eu não me lembro como é o nome do lugar. Venda Nova. Venda Nova. Venda não Nova, tinha. Venda Nova, eu fui lá na inauguração do templo, Venda da Nova. casa. É. Venda Nova. Então, esses pontos de pregação, eles foram mantidos durante o tempo do pastor Jubrael. Depois seu Elifas foi morar em Ponto Alto. Guriri, filha. Guriri. Não, depois São ele foi para Mateus. Guriri. Depois ele foi para Guriri. Primeiro ele foi para Ponto Alto. Ponto Alto. Depois ficou em Ponto Alto. Depois É. veio um alemão, né? Da mesma raça lá de Ponto Alto. Um gringo. Um descendente deles, né? Não é descendente, não, veio de fora, veio do Paraná. Ele veio veio de Santa mesmo, Catarina. era um alemão. Ele veio para assumir. Assumiu o trabalho lá. Porque tinha Assumir. muito alemão, pomerano, né? Pomerano. Entendeu? Pomerano. Então ele veio para assumir o trabalho lá, ficou lá muito tempo. Ficou bastante tempo. Ficou lá muito tempo. Paulinho Aí trabalhou foi Ponto Alto. quando o seu Elifas foi para Guriri. Guriri. Aí já foi porque que a menina já estava lá, Maurinho estava lá. Aí ele foi ficar lá, estava trabalhando lá, e ele foi para lá e organizou as igrejas lá também, né? Ele trabalhou muito. Olha, eu quando como mãe. Ah, você era mãe nessa peça aí. Eu era mãe. Aí foi as fases da mulher. Entendi. Um drama em as fases da mulher. Ela criança, indo para a escola, que não sei o quê, depois mãe e depois velha. Entendi. Então, na Igreja da Aí Glória, essa então, cadeira é isso. a cadeira de balanço ali era da mamãe. Da mamãe velha. Então, nesse tempo, a igreja teve essa plantação de várias congregações, né? E várias igrejas, né? Tem o outro, pastor. Pastor Edson. Aí Não. isso, aí, Edson. o Edson Raposo. E aí, nesse tempo, nós tivemos seminaristas aqui na igreja, até passando já na época do pastor Edson, né? No pastor Jubrael e no... Então, Paulinho, Paulinho, eu fui na época do pastor Jobrael. Então, a irmã fez qual curso? Fiz teologia no CETEMES. No CETEMES. A primeira turma do CETEMES aqui, o Espírito Santo, a irmã foi Primeira turma fui eu. e formou em teologia. Formei em Formada em teologia no formada em CETEMES. teologia. Paulinho foi dessa época? Seminarista. O Paulinho O foi... Pazubrael.
Do Jubrael. primeiro Na época do seminarista. pastor Armando, Tinha pro Rio. quem foi Dependendo seminarista da daquela linha. época? Você lembra? Vocês lembram? Não, acho que não. Paulinho foi o primeiro seminarista. Não, O foi o antigo primeiro, da não, igreja. Não, da Glória não, né? Da Igreja da Glória não. Talvez da época do Foi Jubrael. Foi mantido, inclusive, Porque mantido pela antes, igreja. antes teve Heloísa, que foi pro Rio. Foi pro Rio, Heloísa, mas Heloísa, não, teve mas não foi teve homem mantido também. pela igreja. Foi mantido pela igreja. Foi mantido pela igreja. Mantido pela igreja. Aquele menino que era da... Era... O Wilton era... Depois Hilton, Paulinho. O Wilton foi depois de Depois Paulinho. Paulinho. É. Depois Tadeu, Paulinho. Tadeu Briquina. Sei. Bresciani. Teve o Quirino, Ah, isso, querido. Isaías Quirino. Isaías Quirino. Talvez foi alguns seminaristas aqui da Seminaristas que saíram igreja daqui. Querido. que saíram daqui. E aí, Paulinho... Isaías Quirino saiu, acho que antes de 75. Ele saiu bem cedo. E ia pro Seminário do Sul, no Rio. Do Rio. E Eles iam pro Seminário do Sul, E no na Rio. época do pastor Jubrael foi Paulinho o primeiro. Foi Paulinho mantido. foi... Tinha até um apelido, peão de 70. Ah, Que era o dinheiro que lá no seminário eles apelidaram ele peão de 70, que recebia R$ 70 da igreja. Não sei se era reais na época, né? Aham. Da Igreja Batista da Glória. A igreja mantinha o seminarista lá. Lá, Paulinho. Vilfredo foi também, Vilfredo. Lá depois. mas já depois, né? Já o que, anos Vilfredo, 90? acho que ele foi aqui. Aqui, Ele foi aqui. Ah, já foi Setebs aqui? Foi Setebs. Vilfredo foi Setebs. Foi Setebs. Nessa época do Jubrael, vocês tinham ministro de música? Nas igrejas, não. Não. Eram ministros de músicas, mas não eram formados em seminários. Por exemplo, na época lá do pastor, lá do Armando, Aqui no pastor Armando Armando, era o- quem que regia a igreja? Jorge. Jorge Freitas, Freitas. Tinha um irmão, mas ele não era formado em seminário nenhum. Não, foi músico. ele conhecia o senhor e E a ensaiado para irmã, da parte de, na minha época de menina, assim, era a irmã Neuzi. Que regente. depois do regente Zali. Zali É. também depois Isso. chegou com Zali Depois ensinava. também, ensinava as crianças, né? A Entendi. gente tinha um coral, a gente apresentava. Tinha No coral, Natal nós era fizemos bonito. a árvore de Natal. Tem de uma foto criança. dessa, eu não sei se tem aqui, É. mas eu já vi uma Você já foto viu? de árvore, de coral Natal, em formato de né? árvore dentro da igreja. Já eu estava lá, eu era... Você era uma daquelas lá. Uma daquelas lá. Aí eu não tive jeito de... Agora, coral nunca entrei, não. Coral Não, principal... Porque se eu entrasse no coral, não saía todo mundo. Não canta bem, irmã não canta bem. E o Jorge... Eu desencanto. Inclusive, o nosso coral era convidado para ir para outras igrejas cantar, Aham, na época do Jorge. aham. A escola de música das crianças. Então aí e já, Isso não. já nos anos de 85 em diante foi o pastor Edson, né? Pastor- Nessa época chegou aqui o menino de música, eu não conheci, chamado Ocimar. Não, o Simar era filho nosso da igreja. filho da igreja. Era daqui da igreja. Filho da Que igreja. foi pro seminário. Casado com a filha de Dona Zélia. Uma das filhas de Dona Zélia. E foi pro seminário, se formou em música sacra Ocimar. e voltou para ser menino de música. Música da Da igreja. Ele não igreja. chegou a ser menino de música, não, na igreja. Assim não, ele Veio pra cá e daqui ele foi. Ah, já foi ele para outro embora. lugar. É. Ele já foi direto para os Estados Unidos. Eu acho que ele foi aqui lá. Nossa, aqui é a igreja, eu acho que algum momento ali na década de início dos 90, né, no nosso tempo, ali antes da reforma, né, aqui antes da reforma, né. Olha aí, nós irmãos que é todo mundo arrumado, ó. Tá todo mundo ali, ó, tem um de bermuda ali, não chamar atenção, mas aqui já é outro tempo, né? Já é outro tempo, né. E aí depois a gente vê a época do pastor Edson, né? O pastor Edson já era diferente, já tinha aquele jeito, ele era psicólogo, né? Então já era Ele um era, jeito ele era diferente. psicólogo, acho que não era, não. Ele é Eu acho que ele era era psicólogo. psicólogo e já tinha um jeito diferente, né? dos diferente, totalmente outros. diferente. É. Aí tivemos a igreja da Praia aí tivemos a congregação em Planalto em 87. Ah, teve um fato aqui na Igreja da Glória, não sei se você sabe disso. Alguns irmãos que se juntaram e queriam trazer também doutrina mais pentecostal. Aí eles saíram então olha daqui só. e formaram a igreja lá de Monte Sinai, ali perto do Peri. Monte Be- Sei. Ah, então, olha só, vamos lá. Esse assunto, Esse eu assunto- não conheço muito, não. Mas houve isso. Houve isso, eu sei que houve isso. Esse grupo de irmãos, isso você consegue dizer mais ou menos o ano? Não, Olha, esse aí eu não tô. Porque a divisão que Quando eu vim aconteceu aqui, nos quando batistas eu no cheguei, já Brasil, havia na divisão. Convenção Batista Nacional, foi na década de 60, 65, 66, por aí. com 66. Eu me lembro até. Isso que foi- um dos- isso foi nessa época? Uns dos que fizeram isso foi o
Germano Nunes, o pai do o Eugênio Schneider, que é o pai do Pai de Genilson. Genilson. Uhum. Tinha um tal de Lauro, mas eu não lembro. Não, Lauro, o claro, alto. Eu não Então, lembro quer dizer, sobre o eles nome queriam dele. aqui, porque isso atingiu praticamente todas as igrejas no Brasil. E aqui não foi diferente. Aqui não foi Um diferente. grupo de nós irmãos fomos queria formar uma mudança, Mas mudar a eu não igreja A para a Convenção doutrina Batista pentecostal. Brasileira formou uma comissão Adolescente, né? Comissão dos 13. dos 13 Comissão e dos fez uma declaração, Uma declaração, eu lembro. disso. doutrinária. A gente discute isso até no Eu acho que seminário. foi logo foi na época de 70, não foi não? Porque talvez foi foi- meu Enfim, pai. Talvez eu acho que foi no final dos anos 60. 70. 70, então foi isso. E aí esse grupo de irmãos então queria, quer dizer, quem estava aqui ainda era o pastor Armando. O pastor Armando era... Não, 60, desculpa. 71 ele morreu. 71 ele morreu. Então ainda era ele, no final de 60 ainda era ele. Ali era E aí esses irmãos então Mas houve foi aquela época, bateu foi uma diferente. época em que o pastor Armando ele estava mais acamado do que Aqui com entendi. o Pode pastor ser. da igreja, Então, foi isso. Aí que embalaçou, a igreja ficou assim meio... Eles se aproveitaram, não é que eles se aproveitaram, Não, mas se assim, aproveitou, mas ele houve um não- vácuo de Sim, liderança liderança, aqui. sim. Aí, entendi. assim, eram aqueles pastores que eram os diáconos é que estavam comandando a igreja. Não tinha nenhum pastor. Não tinha um né, pastor mais à frente, assim. Não. Então foi justamente nessa época. Eu lembro porque o Germano chegou a ir lá na casa de mãe para ela ir também. Ah, eles Aí- tentaram aí ele convencer disse- alguns irmãos da Aí ele igreja. disse- Não. disse- Ele disse para minha mãe, como a gente era muito próximo, conhecíamos lá de Anchieta, né? Uhum. Vocês não Lembrar. lembram, Germano? O Germano? Não, o Germano era casado com a Nunes. Ah, Então, ele foi... Tinha uma amizade de família. Amizade de família, muito grande, né? Os Nunes, com a gente, que eles eram lá também, de mãe e pai. Então, quando ele foi em casa, ele falou com a mamãe para ela também ir juntar-se àquele grupo. Aí, como ela falou que ela não iria, ele falou que ela era crente ao pastor Armando. Aí ela falou assim, se eu fosse crente a homem, eu seguiria você. Eu sou crente a Deus, então sirvo onde eu estou. Foi a resposta que ela deu para Resposta que ele. ela Ele deu pra saiu ele. caladinho e nunca mais foi. Então, essa época, então, era que meu pai já estava... Também, meu pai morreu em 70, logo no início, né? Janeiro de 70. Então, por isso eu lembro bem esse foi um período. balanço mesmo, porque foi quando surgiu também a Maranata. Maranata, então por aí. E balançou bastante as igrejas também. Ah, é? Quando surgiu a Igreja Quando surgiu a Maranata Maranata, aqui, sim. o pessoal ficou tentado a ir para a Porque Igreja estava Maranata. saindo, nós tivemos gente daqui que Saiu para Maranata. Saiu para Maranata. Foi. Foi para Maranata. Mas o que aconteceu? O grupo que estava já meio balançado com o movimento pentecostal, veio a Maranata, que também não deixa de ser um movimento pentecostal, Sim, sim. não deixa de ser. Aí o que acontece? Surgiu aquela... Então, A novidade, né? novidade, orando na praia, subindo o morro, fazendo aquelas situações todas, né? Mais avivado, parecia mais avivado, mais santo. Exatamente. Então, esse mexeu com isso também, mexeu com a igreja. E aí alguns Aí irmãos muitos decidiram nossos irmãos sair. Foram para lá. E aí uns para Maranata e outros E outros formaram a pra- igreja pra- Monte Sinai ali, perto do supermercado, da delegacia, que era a delegacia ali. Foi mesmo tempo que surgiu a Betel lá de Guadalajara, né? Esse momento foi um momento realmente Foi de inicial. Na igreja foi. muita mudança, né? Muita mudança. E quem pregava, assim, geralmente era um diácono, que pregava, era ali, fazia aqueles... Então ficou assim. E eles também achavam que eles, como se fossem eles os donos da igreja, entendeu? Tinha aquela liderança forte. Então eles acharam que estava sendo botado de escanteio, então foram fazer uma igreja para eles. Eu acho, no meu ponto de vista daquela época, né? Mas não, porque já estava meio influenciado, né? Pelo movimento brasileiro. É bom que se entenda que foi no Brasil No inteiro. Brasil inteiro. A minha No mãe, Brasil que era, inteiro. não é fácil, não era fácil também. Às vezes assim, eles gritam tanto, pegar fogo, vai pegar fogo. Não vai botar fogo, vai queimar. Eu lembro disso, mamãe tinha essas coisas. De vez em quando ela falava. Pois é. Então aí depois a gente teve, já chegando ali nos anos 90, Paulinho vai pro seminário, né? Tivemos alguns missionários, né? O pastor Regis, lá em Pantanal. A gente teve o pastor Regis em Pantanal. O pastor Regis, a igreja ficou com
com a igreja de lá por muito tempo. Sustentando, né? Eu não né? sei se ainda está, porque eu nunca mais ouvi A igreja falar. aqui sustentava. Sustentava A lá, igreja né? A de lá. família, pastor Regis, né? Eu estive lá umas 2 vezes. No Pantanal, No pastor Pantanal. Regis. E Paulinho no Peru, foi pro Peru também, né? Saiu daqui da 8 igreja, anos. pro Ele Peru, foi como missionário. Como missionário da junta. Da junta. Missionário da junta. Da junta de missão. Missões. Na época ele estava em Goiás, né? Acho que era Arequipa que ele estava. Ele foi para... Não, Arequipa não. Arequipa lá não. Arequipa já é lá no Peru. Lá no Peru, É. Ele estava... Ah, eu esqueci. Eu esqueci o nome da cidade também, lá em Goiás. Em Goiás. E aí a gente... Bom, já chegando aí nos anos 90, sai o pastor Edson, entra o pastor... antes, em 91, entrou o Berto, ministro de música, né? O Berto foi ministro de De música. música, assim, convidado, ministro de música, eu acho que foi o Beto. Foi o Beto. Primeiro, né? Foi. Primeiro, assim. Primeiro foi o É. Berto. Mas o Berto também, ele não é formado em música. Em música não, né? No seminário. No seminário teológico. Ele é formado pela escola de música. Escola de música. Escola de Ele não é Da música do da seminário. música do Música seminário. sacra. Música sacra. Não, ele não é. Aí foi convidado, 91, se não me engano, chega o Ficou aquele Berto, tempão. ficou muito tempo, depois vem pastor Joel, 96, sai o Edson, entra o pastor Joel, tem o Wilton, né? A gente vai falar do Wilton, né? O pastor Mas porque o Wilton, nessa época, ele era presidente da convenção. Da convenção Então a igreja batista. ficou, parece, sem. E ele, então ele deu assistência. Mas ele é seminarista Não, aqui. Ele foi seminarista. Ele foi seminarista aqui da igreja, pastor Esse Wilton. Hilton. Hilton E depois ele foi Medeiros, para lá, o irmão de Daniel Medeiros, também. que também Também seminarista é aqui. seminarista da igreja. Teve um Antônio, que foi seminarista da Muito igreja. seminarista da O igreja, né? Mauro que chamava Marcos Marcos Derifas, cristão, seminarista. O Mauro que chamava apelido, que ele chamava Mas o Mauro fez seminário em Campos. Em Campos. Foi lá no Rio, não. Foi em Campos. Foi aí, mas não é Campos. Né? É. E aí a gente vem chegando então nos anos 90 aí, 2000, aí saiu o Aí eu estava no Ibis, foi outro hiato. Ah, você foi Outro teatro foi pro Ibis, eu lembro, seu irmão foi pro Ibis um tempo, né? Eu cheguei Em 88 e saí em 2000 no Ibis. Fiquei 12 anos no Ibis. Então a irmã voltou quando eu tava chegando aqui pra igreja, em 99, 2000. É. Aí eu fiquei na segunda de Praia da Costa, mas não cheguei a ser membro de lá, não. Depois fui ser membro da primeira de Vila Velha. Eu fiquei lá um ano e pouco. Aí depois mudei para aqui, aí voltei para cá. Aí eu tô aqui desde 2006. E estamos aqui, 2023. 2023. Mais 17 anos aqui. Muito bem. Então é uma bela história, né? Eu vou passar mais umas fotos aqui pra gente. Estamos chegando no final já, Salvador hein? Peçanha, Estamos ele chegando membro no fundador, final ó. aqui, Membro ó. fundador. Membro fundador? Membro fundador. É. Seu ali, seu Irineu, né? Irineu. Seu Irineu. Isso aqui é onde? Onde que é isso aqui? Isso aqui é lá no Não é Aripiri. aqui? Não, Ah, é em Aripiri, trabalho de evangelismo de rua. Você vê que a igreja ia toda para lá, ó. A igreja ia fazer Ia a lá. contra-pregação, né? É, E tinha assim uma juventude muito animada. muito animado. Muito. A juventude era muito forte aqui. Naquela sempre época, animada. Eles eram podia. muito fortes. Nessa época da gente ainda. Como é que eram as programações de vocês? assim? Assim, muita nossa, coisa engraçada, cantava muita coisa engraçada. Muita coisa engraçada. A gente cantava muito. Nós tínhamos, só uma coisa, nós tínhamos um trabalho de evangelismo por alto-falante. Como assim? Qual que é o alto-falante? Naquela época podia ter alto-falante na igreja. A igreja tinha aquele alto-falante lá em cima. Pra fora? Pra fora. Mandar mensagem para o bairro. Pro bairro inteiro. Então, meu irmão. Mas lá no templo antigo, Era no tempo antigo. tinha um alto-falante pra Tinha rua. um alto-falante E aí, pra o que, rua. que você fazia naquele alto-falante? Todo dia de manhã eu fazia o culto devocional, um culto pela manhã. Meu irmão chegava aqui às 6 horas da manhã. E fazia o um culto. Fazia o E culto. transmitia, hoje o que a gente hoje a gente transmite o culto pela internet. Pela internet. Naquela época transmitia pelo alto-falante. Pelo alto-falante. Maravilhoso. Pelo alto-falante. Todo dia estava assim. Todo dia, 6 horas da manhã, ele estava começando, dando bom dia ao pessoal. Aqui acho Aí que é às o vezes eu Judson. vinha com ele. Acho que é o Judson e a esposa dele. Rosângela. Rosângela. Olha o cameraman aqui, ó. Mas Judson é da igreja. Cameraman aqui. Tem uma história aqui na igreja, eu não sei se vocês lembram dessa história. Eu já estava aqui na igreja, no início aqui da igreja. Tava tendo tipo uma formatura, uma coisa assim. Volta ali, Pedro. Que tinha um cameraman
Jones aqui, mano. O João. Tinha um cameraman igual esse aqui filmando o culto. E aí, quando o pastor Joel fez o apelo no final pro evangelístico, ele largou a câmera dele e foi e se decidiu. Quando ele veio para filmar e se converteu. E se converteu. Mas a gente tinha programações muito interessantes. Por exemplo, as Mensageiras do Rei. Todo aniversário de 15 anos, a gente fazia uma festa. De todas que faziam 15 Uma anos. festa, como se fosse uma festa de debutantes. Uma festa de gala mesmo. De gala, as meninas vestidas. Botava as tava roupas de- bem bonitas. Aí o que De vez em aconteceu? quando acontece, tá cada vez mais raro aqui. Mas quando eu cheguei ainda tinha. Não, mas tinha a Tinha. família que fazia. A família que fazia. Mas que Aqui era não, da igreja. nossa, a União Feminina é que fazia. Fazia. A União Feminina que organizava a festa. Organizava a festa de deputados. Então, às vezes eram 10 meninas fazendo 15 anos. O que tivesse, né? A gente juntava e fazia. Eu participei. Aí tinha doce, tínhamos bolo, fazia tudo. A gente fazia tudo. A gente dava tudo. Aí depois nós fizemos um dos meninos. Não sei se você se lembra. Paulinho entrou nessa. Essa eu não lembro bem, não. Quando fizesse 18 anos, Os meninos eram os 18. emancipação aos 18 anos. Aí com os 18 anos fazia. Mas depois, nesse meio tempo, eu tava noiva, casei. Aí na igreja, qualquer coisa. eu tenho igreja. Aí parou, acho que não foi. Aí você mais. passou o bastão pra mim. Eu comecei Aí você a me deu igreja. Passou toda a programação. E vem cá, vocês aprontavam naquela época também? Pode falar a verdade. Sim. Aprontava aqui na igreja? Aprontava. É. Eu te aprontava também, porque eu sentia... Mas tem história que pode contar? Tem história que pode contar? Olha, eu não tenho história que eu não possa contar. Eu posso contar todas. Posso contar todas também. Eu era quietinha, menina, eu era santa. Ah, é? Você era quietinha, era santa. Eu era quietinha. Então conta aí, o que vocês aprontavam aqui na Eu igreja? tinha mania. Quando surgiu a moda da roupa curta, eu tinha mania de roupa curta. Ah, é? Ainda mais que eu tenho esse cabelo do filho, então eu amava botar roupa curta. Então, tinha as roupas que eu podia, eu saí de casa, pôr cortadinha para meu pai ver. Aí, quando eu chegava no meio do caminho, aí um dia eu vim para a igreja com a roupa curta, a Indonésia, sempre a Indonésia. Era maior. Indonésia cristão. Ela falou assim, Aldinha, não usa roupa curta não. Eu falei, por quê? Porque você, quando eu chego em casa, eu falo com o Márcio para não usar roupa curta, ela fala, Aldinha, usa, por que Aí, eu ó, não você tá posso sendo usar? motivo de escândalo. É mau exemplo aí, ó. Mau exemplo. Então, essas Mas coisas eu a gente não- tinha. Né? nessa Os meninos também aprontavam bem, os garotos. Essa questão até era engraçada, porque Eles se uniam, mamãe jogavam. costurava. Tinha bem... Mamãe costurava pra gente, né? Aí ela gostava de fazer as roupas assim, era vestidinho de alça, não sei o quê. E eu detestava usar uma roupa de alça. Eu nunca Ah, é? usei. Eu nunca usei. Agora que eu tô começando a usar roupa assim, sem manga. Aham. Toda a minha roupa tinha manga. Tinha manga. Tinha manga. Eu não uso. Você pode observar que eu Só uso manga. manguinha. Normalmente eu tô com a manguinha. Aham. Agora, em vez em quando, eu boto uma roupinha assim, mas não, muito raro. Então, eu não usava. Aí chegou um dia que a mamãe estava fazendo para mim um vestido de alça. Eu, mãe, você sabe que eu não gosto, comecei a criar casa, não sei o quê. Ela pegou o tecido e falou assim, ó, daqui para frente você faz sua roupa. Aprendi a costurar assim. Isso aí. E aí E eu começou tive a que costurar. fazer e fazer minha roupa de mão em mão, do jeito que eu queria. Então, nunca fui, eu sempre dizer, eu nunca fui assim, de querer me apresentar de uma roupa assim, roupa de não. Sempre foi mais certinho. Sempre foi mais mas certinho. eu Gostava, eu não sei porquê, aquilo ali. Olha só. Um dia eu É rebelde, é rebelde. Eu era tão quieta, tão modelo, que de vez em quando eu queria também fazer. É. Não dava para o tempo todo, né? Não, todo tempo não. Mas olha só. Mas era uma fase. Agora, Nós- o bom eram os nossos piqueniques. Nossa, a gente fazia cada... Como é que era? Caminhão, em cima de carroceria de caminhão. Ah, não, eu não sei. Chegava o caminhão aqui, botava Chegava todo o mundo em caminhão com cima. aquelas pranchas na É, travessasse, assim, sentar. todo mundo sentado ali. E vocês iam pra onde? E a gente ia para Barra do Jugu, Ponta da Fruta. Isso eu fui. Fui para lá de cá. Manguinhos, Sempre a praia. Arapebus. Uhum. Sempre Agora pra vocês foram ao Umbu. Eu estava lá já. Estava lá em Umbu também. Umbu. Mas eu já Mas estava tinha, lá sim. na casa da minha avó. Vamos Le- marcar. levava Todo comida? feriado, levava comida. Todo feriado. Naquela época não existia restaurante. Levava comigo. Todo mundo levava o seu lanchinho, levava sua comidinha, sua marmitinha. Entendeu? Ele comia lá. E essa era os retiros, vamos dizer assim, daquela época era assim. Tinha os retiros. Ah, tinha retiro? Ah, não se estupia. Isso Não. aqui, esse aqui ano já tinha retiro? Na época do pastor Armando já tinha retiro? Desde 60, 60 e pouco tinha. Na época o pastor Armando já fazia retiro. Já tinha retiro. É mesmo? O ABC, agora é ABC, né? Agora é ABC, era o se estupia. O ABC era se tupi.
Antes era o Sítio Moreninha, né? Depois ficou Moreninho, que era o nome da esposa do seu Raul Bussolotti, que foi quem deu o terreno para a convenção, ali. Então, ali era dela, o nome dela. Depois passou para Tupi, e depois de Tupi, agora é o ABC. Tupi, se eu não me engano. Aí, então, os jovens iam para lá, mas os jovens do estado inteiro. Ah, o retiro não era o retiro da igreja. Não. Juntava Nós as começamos igrejas. a fazer retiro da igreja na época do pastor Jubrael. Já anos 70. Primeiro foi aqui na Saída das Cobras. Você foi? Não, eu nunca fui a retiro assim. Quem foi Lilena. Lelena, eu tenho certeza que foi. Mas isso é retiro de jovem. Lelena, de jovem não, da igreja. Ah, o retiro da igreja. Da Carnaval? igreja. Ali teve um fato interessante, porque nós chegamos lá 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, e seu filho fez nós fizemos aquela reunião inicial de chegada, né? Aí seu filho, agora nós vamos ter um período de brincadeira, de não sei de quê, de assim, tarará, tarará. Falou. E depois nós vamos ter um substancial jantar. Aí, bom, nós fomos lá para cima, tinha um prédio velho lá, a cozinha, sei lá. Aí fomos para lá para cozinhar. Não tinha nada para fazer. Não tinha comida. Era substancial. Ninguém levou nada. Não tinha material para fazer. Não tinha panela, não tinha nada. Não tinha nada. Cadê o Não tinha estrutura. O local não tinha estrutura. Não tinha estrutura para fazer. Foi tudo assim. Mas ele anunciou que ia ter um substancial jantar. Tinha um substancial jantar. Sabe o que foi? Banana da terra cozida. Muito bom. Foi substancial jantar. Com café. Com café. Olha, aquilo marcou a gente por muito tempo. Ficou na memória. Olha o substancial jantar. Toda vez que você vai ver uma banana cozida hoje, um café, É um substancial você lembra do jantar, substancial jantar. Mas depois disso a gente veio, teve outro, nós tivemos um outro aqui em Amarelos, fizemos um lá também, foi muito interessante. E depois, quando os adolescentes, os meus filhos começaram a virar adolescentes, eu me senti na responsabilidade de juntar os adolescentes. Aí eu saía com eles. Eu saía com 60, 70 adolescentes. A irmã chegou a ser tipo líder, conselheira. Líder sem ser eleita, sem ser nada. Sem ser nada, só porque para era a ajudar. forma que eu tinha de agregar os adolescentes, Manter eles juntos aqui. manter eles juntos e orientá-los. Aí a gente ia. Nesse meio tempo, nós conseguimos um período de uma casa aqui perto de Guarapari, que meu marido trabalhava na Gazeta, tinha uma certa afinidade com o pessoal que tinha dinheiro, e o dono do sítio cedeu pra gente. Durante 10 anos nós usamos aqui de sítio. Olha que legal. Então, todo fim de semana, uma vez por mês, a gente ia pra lá. Ia pro sítio. Ia pro sítio. Olha que legal. Aí E lá pro ficava sítio lá, jogava bola, cantava, fazia brincadeira, fazia tudo. Ensinava, de manhã cedo a gente falava com Fazia eles, devocional. orientava, fazia devocional. Então, eu digo assim, às vezes eu digo o seguinte, hoje em dia eu olho essa turma aqui na igreja, Arley, o pastor Silvio, e Que essa foram turminha tudo toda, adolescente tudo seu. foi adolescente meu desse período. Era às vezes você tem meninas, essa meninada toda, você não participou, Não participei. Mas a Eu não meninada gostava toda nessa coisa, estava junto com a Tava gente. junto ali. Entendeu? Eles lembram com muito carinho essa época. De vez em quando eu converso com eles mas e eles juntavam. contam essa época. Tipo assim, uma época, aquela coisa da dificuldade, entendeu? Que tudo era Tudo improvisado, Nós mas fizemos que um era acampamento. tudo uma aventura e eles mesmos faziam. Era uma conquista aquilo ali, né? Nós fizemos um acampamento na lagoa aqui de Ponta da Fruta. Ali não tinha nada, era deserto. Imagino. Só tinha umas 2 casas. Aí anos nós ficamos- 70. Deve ter sido anos 70, eu não me lembro. 70 para 80, alguma coisa assim. Na década de 70. Foi na década de 70. Tá? Aí o que nós fizemos? Arranjamos um lugar que tinha uma casa, alguém morando. Vamos parar aqui perto. Aí paramos perto, montamos barraquinhas depois. A barraca nossa era lona que a gente arranjava de caminhão. E ali a gente arranjava um jeito de montar a lona. Fogão, os meninos catavam as pedras. Fazia aquele fogão no chão. Fazia o fogão de pedra, igual De pedra no chão. E catava galho seco, galho graveto. seco, E lenha. ali a gente cozinhava ali no chão. Igual cingando, quase. Igual... Igual cigarro. Eu gostava dessa brincadeira. Aí a gente ia, juntava ali, minha filha, era 40, 50 meninos, e fazia comida ali para essa turma toda. Aí o que eu fazia? Era feijão com linguiça, arroz e acabou. Tá bom, não? Tá bom. Esse é o substancial almoço. Esse é o substancial. Bem substancial. E chegava de noite, a gente estava brincava o tempo todo. Foi
Na hora de dormir estava todo mundo cansado, arriava ali, dormia. Não tinha medo de assalto, não tinha medo, não tinha. É outra realidade, né? Hoje em dia nós não podemos fazer isso. É. Agora, veja por outro lado. Hoje em dia nós estamos querendo muita mordomia. Muita mordomia, né? Nós só queremos um hotel bom, né? Que tenha tudo certinho. Vem para tomar um banho frio. Banho, como eles chamam, banho de cavalo, um jogar água no outro para dar banho. Que ali a gente não tomava banho assim. Entendeu? E Eu não gostava muito disso, não. Não, eu gostava. Eu gostava. Eu sempre Era mais acomodada. Eu sempre Eu fui gostei. só um congresso, o último, né? Antes de me casar, que foi em Rio Bonito. E foi com a Marlene Muniz e Luci Rui. Então, nós fomos numa Kombi, 8 mensageiras, 8 moças, né? E as 2 conselheiras. E foi muito bom. Só que nós organizamos, nós fomos com a igreja, roupa com o nome da nossa igreja. E quando nós chegamos lá, e tinha aquela turma, foi Betinha, foi a Regina do Fileu, foi a Sandra, foi uma Elias, são 2 irmãs. Aí nós chegamos e elas cantavam muito bem, todas cantavam, tudo organizado. Nós fizemos um hino para levar da nossa igreja, a roupa. Você lembra da Aí eles menina? achavam, eu não lembro não, mas agora, quem dera se eu lembrasse, eu lembro não. A letra Aí eu sei. Você lembra da letra? Deixa eu falar. Aí, quando eles achavam que a gente era metida. Ah, é? Porque as outras meninas das outras igrejas não gostavam muito da gente, não, achavam que a gente era metida, querendo se mostrar. Já tinha rivalidade entre igrejas desde aquela época. Já tinha, já. Era dos jovens, das jovens. Nos congressos. Eles falavam que a gente era metida, porque a gente foi. Nossa, E é tudo fomos bonitinho, tudo organizado. Aí, assim, das agências do Evangelho, que Lucia, proclamam assim, paz e amor. eu não Uma queria delas, a IBG, gloriosa IBG. É isso aí. Ah, a igreja tinha uma música, uma música tema, sei lá. Música tema. Você sabe cantar, canta. Eu não consigo, não. Das Não agências lembro, do Evangelho que proclamam paz e amor. Uma delas é a IBG, gloriosa IBG. Tem o I de impressionante, o B de bondosa e o G de gloriosa. Isso. Ela tem uma linda história. IBG, Igreja Batista da Glória. Isso nós cantamos, todos com a mesma roupa, tipo calça. Aí calça é metido demais. Quem olhava falava, é metido Quando demais. a gente ia em congresso, também a quando gente tinha cantava. Essa aquelas- música era da igreja. Era a marca da igreja. Era a marca da igreja. E aí, essa aí eu participei. Aí a irmã, eu me lembro que eu não queria ir de chinelo, porque eu não gostava muito. Não gostava muito não de sair assim. Eu queria ir pra praia lá pra lutar minha bola, assar o bolso, eu queria ficar lá. Aí ela falou assim, Alda, é a última vez. Aí eu, É, porque você ia casar, né? não, eu não tinha nem namorada. Ah, não. foi bem antes, então. Foi. Aí ela falou assim, a última vez, era das mulheres, né? Era uma data festiva assim, das mulheres. É a última vez que vai acontecer isso. Aí você tem que ir, porque aí eu falei assim, ela está dizendo que eu vou. Eu pensei na minha cabeça, ela está dizendo que eu vou Da União Feminina, né? centenário. Da União Aí, Feminina. centenário. Aí ela falou assim, eu falei, meu Deus, será que ela tá falando que eu vou morrer hoje? Vou morrer. Hoje, É que você não vai chegar no segundo centenário, você não vai. Aí eu falei assim, então eu vou. Aí depois ela falou assim, não, Alda, não é por isso não, é porque você pode casar, aí você não vai poder mais ir com a moça. Ah, então tá bom. Gente, olha Nesse só. fato, ó, a gente podia ser nova como fosse. Casou, já passava por Passava pra adulto. Ué, não importa a idade, né? Não. Não importa a idade. Mais umas fotos aí, mas olha só, a gente... Já tá há quanto tempo aí a nossa... Já estamos 1h30 conversando aqui. Tem que ir pra casa. Estamos chegando no final. Mas eu queria deixar para vocês... Neuzi, aí eu conheço muita gente. Ó, a sua irmã, ó. Valducier, Esse, de Cudinho. Roberto Chinais. Schneider. Mas eu queria deixar para vocês uma última pergunta. Para vocês falarem para a gente o seguinte. O que significa a Igreja Batista da Glória para vocês? Olha, para mim, é que eu estava ontem falando Poxa, peraí. Sandra. Falando com Sandra é o seguinte, para mim, a igreja é um pedacinho do meu coração. Porque eu vivi isso aqui. É.
Eu plantei, eu preguei, eu bati pedra, eu quebrei pedra, eu carreguei ajudou a massa. construir. Eu ajudei a construir. Então, um pedaço de mim está aqui. Você pode ir para tudo quanto é igreja, mas o seu coração está Seu aqui. coração tá aqui. Não tem jeito. E que mensagem que você deixa para a igreja de hoje? De uma pessoa que está aqui praticamente desde o início. Bom, eu usaria... O que você deseja para essa igreja? Eu usaria a expressão bíblica, não se esqueça do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Acho que nós estamos deixando o primeiro amor. Então, para mim, é isso. Entendi. Volta ao primeiro amor. Aldinha, o que é a Igreja Batista da Glória para você? É a minha casa. A Igreja da Glória é a minha casa. É que me deu suporte quando eu precisei, né? Participou de todos os momentos alegres da minha vida. Então, e como eu disse para você antes, fiquei aqui desde os 7 anos, nunca saí. Tive suporte de muitas pessoas, muitas mulheres que deixaram exemplo para mim de vida, né? A partir da minha avó, da minha mãe, a irmã Neuci, a irmã Luci Rui, Marlene Muniz, Eunice Feitosa, Zaida Ribeiro. Foi assim, exemplos, né? E eu digo assim, as mais velhas que foram conselheiras, né? A irmã... Eu esqueci o nome dela agora. A Zilda mesmo, Zilda, né? Zilda. Então, são pessoas assim que me deram exemplo, né? De como eu viver, né? Como ser uma serva de Deus, né? Também como ser uma mulher, né? Na minha casa, no meu lar, como mãe, como esposa, né? Como agora avó. Então, aqui eu tive... me sustentaram nos momentos muito difíceis da minha vida. Então, aqui é o meu lar, né? É a minha igreja da glória, né? E eu quero, assim, como a irmã disse, que as pessoas tenham esse amor, né? Esse primeiro amor mesmo. E que aqui eles vão encontrar tudo isso, né? O segredo da felicidade, que nos dá suporte nos momentos difíceis, que agora que a gente está passando por momentos difíceis, é uma igreja que ora, que compartilha a dor da gente, né? As alegrias e a dor. Então aqui é a minha casa. E aqui é de sol para lá. Se Deus quiser. Da glória para Da glória para Da glória. glória para glória. É isso aí. Eu acredito que eu também. Da glória para glória. Agora para glória. Olha, gente, eu queria agradecer vocês duas muito, tá? Por esse momento aqui, por terem tirado, né, o tempo de vocês, essa tarde, para a gente estar aqui conversando e contando a história da igreja, a história de vocês na igreja, né? Que para mim foi muito rico. Tenho certeza que para todo mundo que está aqui assistindo e para todo mundo que vai assistir depois em casa, né? Vai também sentir isso, tá? Então, Aí, uma coisa que eu queria falar também é que os pais não deixem de deixar os seus filhos na escola bíblica dominical, porque isso nos dá uma base, né? Quando a gente enfrenta lá o mundo lá fora, esse estudo da palavra de Deus aqui, trazer seus filhos aqui, ensiná-los a amar, né, a igreja, né? Então, agora como avó, né? Então, eu falo isso. É muito importante. amém. É isso. Estamos chegando ao final desse episódio super especial do nosso IBGcast. Aqui com a irmã Eudogrifo e a irmã Alda Simões, mais uma vez. Radke, senão ele vai te zangar. Alda Simões Radke, né? Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês, tá? E você, comenta aí, o que você tem da história da IBG? Deixa aí o seu comentário para você contribuir para essa nossa conversa aqui. Se inscreva aí no canal da igreja, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para a gente poder engajar mais pessoas. E até uma próxima. Nós nos despedimos aqui, olhando para aquela câmera do meio lá e dando um tchau para todo mundo que está nos vendo. Valeu, tchau!